O Sétimo Guardião é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo, e exibida originalmente de 12 de novembro de 2018 a 17 de maio de 2019, em 161 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 18 de maio. Substituiu Segundo Sol e foi substituída por A Dona do Pedaço, sendo a 15ª novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Aguinaldo Silva com a colaboração de Joana Jorge, Maurício Guiboski, Virgílio Silva e Zé da Silva, teve direção de Caio Campos, Davi Lacerda, Fábio Strazer, Guto Arruda Botelho, Luciana de Oliveira e Pedro Brenelli. A direção geral foi de Alan Fitterman, com direção artística de Rogério Gomes. Além disso, outros 26 colaboradores aparecem nos créditos finais, os nomes dos alunos da Masterclass administrada por Aguinaldo em 2015, que desenvolveram a sinopse da história. Contou com Bruno Galhaço, Marina Rui Barbosa, José Loreto, Ana Lavigne, Lília Cabral, Tony Ramos, Eduardo Moscovis, Isabela Garcia, Dan Stubach e Letícia Spiller nos papéis principais. Em Cerro Azul, sertão de Minas Gerais, uma fonte com propriedades curativas é protegida por 7 guardiões, que evitam que ela se torne de conhecimento público: o líder Egídio, o prefeito Eurico, a cafetina Ondina, o médico Aranha, o delegado Machado, o mendigo Feliciano e a esotérica Milo, além da governanta Judite, a única de fora que conhece o segredo e o acoberta. Quando Egídio morre, o gato-leão antigo guardião Mor Murilo, que foi castigado a virar animal por quebrar a regra de antissexo, sai em busca do próximo escolhido, Gabriel, encantando-o até a cidade. A mudança atrai também a mãe dele, Valentina Marcela, uma empresária do ramo de cosméticos, que nasceu em Cerro Azul e foi para São Paulo ao ser abandonada grávida por Egídio, retornando à cidade para tentar explorar a fonte com a ajuda do capanga Sampaio e do poderoso sócio Olavo, que nunca perdoou Gabriel por largar sua filha, a mimada Laura, e pretende se vingar. Para se tornar guardião Mor, Gabriel tem que abrir mão de Luz, por quem se apaixonou ao chegar em Cerro Azul, deixando o caminho livre para Júnior, rapaz arrogante que tenta se regenerar para conquistá-la. A moça, no entanto, fica obcecada para descobrir os segredos de Gabriel e da Irmandade. A grande antagonista da cidade é Mirtes, uma beata conservadora que fiscaliza a vida de todos e inferniza a nora Stella, a quem ela humilha por não lhe dar nitos e ser alcoólatra, e João Inácio, que foi casado com sua finada filha e agora vive um romance com a prostituta Stefania, jogando o neto Guilherme contra o próprio pai. Outra história é da pobre e ambiciosa Lourdes Maria, que tenta conquistar Olavo para sair da vida humilde que leva, mas acaba sendo apenas usada por ele, magoando Geandro, que sempre gostou dela. Já a fiel escudeira de Valentina é a Marcos Paulo, uma química transexual que continua usando o nome de batismo. Ainda há outras histórias, como de Nicolau, um chapeiro machista que bate e pressiona a esposa, Afrodite, para ter outro filho, uma vez que deseja ser pai de um jogador de futebol. Eles têm 4 filhos, porém o único homem, Bebeto, sonha em ser dançarino. Já a filha mais velha, Diana, luta karatê escondida e se apaixona por seu treinador, Valide, mas tem que lidar com sua venenosa irmã Rivalda, que faz de tudo para conquistá-lo por ele ser rico. Maltoni é um sacristão bonitão que vive um romance proibido com Elisa, filha do conservador Jurandir e prometida como freira. Machado tem fetiche por calcinhas e as rouba para vesti-las e usar na cama com a esposa Rita, enquanto a primeira-dama Marilda rouba água da fonte para se sentir mais jovem. Elenco: Bruno Galhaço, Gabriel, Marcela Rocha Arantes.
Marina Rui Barbosa Luz Vidal. Lília Cabral Valentina Marcela Barra Marlene Rocha. Tony Ramos Olavo de Aragão Duarte. Eduardo Moscovis Murilo Vidal Barra Leão. Danstubas Prefeito Eurico Rocha. Letícia Spiller Marilda Rocha. Elizabeth Savalamirtes Aranha. Carolina Dickman Afrodite Zerzil. Vanessa Giacomo Stella Aranha. Marcelo Novaes José Sampaio de Oliveira Gomes, Sampaio. Marcelo Cerrado Nicolau Zerzil. Ana Lavigne Laura de Aragão Duarte. José Loreto Eurico Rocha Júnior, Júnior. Bruna Linsmeyer Lourdes Maria Leme. Milen Cortais Delegado Joubert Machado, Machado. Leopoldo Pacheco Feliciano Patachó. Ana Beatriz Nogueira Ondina Abalo. Zezé Polessa Milo Negromonte. Paulo Rocha José Aranha Filho, Doutor Aranha. Nani People Marcos Paulo Pionovisky. Flávia Alessandra Rita de Cássia Machado. Marcos Caruso Sóstenes Vidal. Isabela Garcia Judite Alvares. Fernanda de Freitas Luiz e Marie Deschamps. Caio Blatt Geandro Rocha. Teodoro Cacren Adamastor Davis Crawford. Paulo Vilhena João Inácio Dias. Carol Duarte Estefânia Dias. Caio Manhente Guilherme Aranha. Larissa Aires Diana Zerzil. Gabriel Stoffar Valide Simões. Giulia Gay Ouço Rivalda Zerzil. Paulo Miklos Jurandir Rangel. Heitor Martinez Robério Alvares. Marcelo Melo Júnior Fabim dos Santos. Ailton Graça Padre Ramiro. Guida Viana Firmina Assunção Barra Josefa da Cruz. Viviane Araújo Neide Assunção. Mateus Abreu Maltoni Ferraz. Giulia Buscacil Elisa Rangel. Roberto Birindelli Tobias Laund. Adriana Lessa Clotilde Laund Mondim. Jafar Bambirra Leonardo, Léo. Eduardo Speroni Roberto Zerzil, Bebeto. Inês Peixoto Maria do Socorro Leme, Socorro. Lute Ferreira Patrício Nasser. Josi Pessoa Luciana Beletrix. Mila Carmo Januária. Felipe Intes e Peçanha. Júlia Conrad Raimunda Leme. Lisa Gomes Lucilene. Ana Clara Couto Margarete. Vitória Seixas Cristiana. Larissa Rodrigues Samanta. Produção. A realidade está muito mais forte do que a ficção. Decidi voltar para o mundo fantástico para tentar sair desse mundo terrível em que a gente vive. Aguinaldo Silva sobre a abordagem de uma fonte da juventude na história central. Em 2015, Aguinaldo Silva ministrou uma masterclass, um curso preparatório dado por um especialista a profissionais de nível avançado selecionados pelo mesmo em Petrópolis, no qual apenas 26 potenciais autores foram escolhidos dentre os 783 inscritos. Com os alunos, o autor desenvolveu a sinopse e o primeiro capítulo de uma telenovela durante os 15 dias de aula, entregando o projeto à TV Globo no final daquele ano. Após 2 adiamentos, a trama foi cancelada em setembro de 2017 devido a problemas judiciais envolvendo seus ex-alunos do curso, e a emissora pediu a Aguinaldo que desenvolvesse outra telenovela para o horário, sendo que o autor entregou a sinopse de Enquanto o Lobo Não Vem. Ainda chateado com a decisão de cancelarem o Sétimo Guardião, Aguinaldo disse que não continuaria a desenvolver a história após a ação judicial mesmo se a emissora pedisse, e nunca mais tocaria nem no nome da trama, nunca mais sequer escreverei o título. Em dezembro de 2017, a cúpula de teledramaturgia da emissora decidiu retomar a produção de O Sétimo Guardião, independente das pendências judiciais, e pediu que Aguinaldo continuasse a desenvolver o projeto, cancelando assim Enquanto o Lobo Não Vem.
Segundo o autor, a telenovela seria focada no realismo fantástico, gênero televisivo utilizado por Aguinaldo durante 2 décadas de sua carreira, mas que não era mais abordado por ele desde Porto dos Milagres, em 2001. Diferente das demais telenovelas do autor, O Sétimo Guardião não apostou no realismo unido à comédia, sendo explorada com outros gêneros como drama e suspense em uma atmosfera menos solar e mais soturna. No entanto, após o primeiro mês, pesquisas realizadas pela emissora apontaram uma rejeição ao realismo fantástico e o gênero deixou de ser abordado gradativamente com exceção da Fonte da Juventude, encaminhando a trama para o drama. Colaboradores que criaram a história original na Masterclass: 1. Adalberto de Almeida Monteiro Neto. 2. Adriano Rafael Vaz. 3. André Vassenberg. 4. André Luiz Companhia. 5. Ariela Massotti. 6. Bolívar Soares. 7. Cláudio Felício Pifano Silva. 8. Danilo Henrique de Castro. 9. Jorge Francisco Rossi Pinto. 10. Júlia Marinho Lopes. 11. Julielson José Moura de Lima. 12. Júlio Cadete. 13. Karin Versbicas. 14. Lucas Martins Neia. 15. Luiz Felipe Petracelli. 16. Maria Inês Crispim Guaraná. 17. Peterson Klug. 18. Regiana Antonini. 19. Hilbert Ribeiro. 20. Silvio Serzial. 21. Silvia Tereza da Palma de Melo. 22. Tiago Ferreira da Fonseca. 23. Valtair Barbosa da Silva. 24. Vitor Antônio Pires dos Santos. 25. Washington Luiz Oliveira Duque. 26. Weber Lázaro de Oliveira. Escolha do elenco: Marina Rui Barbosa, Lília Cabral e Elizabeth Savala foram os primeiros nomes reservados para a novela, ainda em dezembro de 2015. Originalmente, Chase Wade interpretaria Gabriel, mas a direção o remanejou para o papel do antagonista júnior, desfazendo assim a imagem de bom moço dos papéis anteriores. Cauã Raymond foi então escalado para o papel do protagonista. Cauã desistiu do papel algum tempo depois para protagonizar a série Ilha de Ferro, justificando que queria se desvencilhar dos papéis de mocinho, e Bruno Galhaço assumiu o personagem. Chey também deixou a trama quando ela foi adiada para interpretar Ícaro em Segundo Sol, que havia ocupado o posto de O Sétimo Guardião na faixa de horário. Maurício Destri foi convidado na sequência para interpretar Júnior, mas preferiu o co-protagonista de Orgulho e Paixão. Caio Castro chegou a ser anunciado, mas foi substituído por Gabriel Leone, que acabou também desistindo do papel, para protagonizar Onde Nascem os Fortes. Indicado pelo autor, Daniel Rocha não teve seu contrato renovado com a emissora e o papel ficou para José Loreto. Luana Piovani era a primeira opção de Aguinaldo para interpretar Marilda, mas a direção não concordou com a ideia, devido à imagem controversa da atriz. Viviane Pasmanter foi convidada mas não aceitou, optando por integrar o elenco de Novo Mundo, e o papel passou para Letícia Spiller. Aguinaldo também queria Marjorie este ano interpretando Afrodite, mas a direção achou que ela tinha aparência jovial demais para o papel, além de estar ocupada com as gravações do seriado Sob Pressão. Paola Oliveira foi então convidada para o papel mas não aceitou, optando por interpretar Vivien, a dona do pedaço, sucessora de O Sétimo Guardião. Carolina Dickmann ficou então com o papel. Osmar Prado e Suzana Vieira também foram substituídos dos papéis de Sóstenes e Ondina por apresentarem problemas de saúde na época, trocados por Marcos Caruso e Ana Beatriz Nogueira, respectivamente.
Tayla Ayala, Adriana Biroli e Ana Lavigne fizeram os testes para interpretar Laura, sendo que a última ficou com o papel. Larissa Aires foi confirmada em maio de 2018 para interpretar o papel de Diana, que inicialmente seria uma skatista, mas 2 meses antes da estreia, o perfil da personagem mudou completamente, e ela então passou a ser uma lutadora de karatê. José Maier foi cogitado para interpretar Feliciano, perdendo o papel após ser acusado de assédio sexual, nos bastidores de A Lei do Amor, pela figurinista Sutonani. Humberto Martins foi convidado na sequência, mas aceitou fazer Verão 90, e Leopoldo Pacheco ficou com o papel. José foi também escalado para Viver Matoso, por imposição de Aguinaldo Silva, mas teve sua escalação vetada novamente pela emissora. Tuca Andrada ficou com o personagem, e José Maier foi demitido da Globo. A cidade fictícia da trama, Cerro Azul, já havia sido mencionada nas telenovelas escritas por Aguinaldo Silva anteriormente, incluindo Roque Santeiro, 1985, Tieta, 1989, Pedra sobre Pedra, 1992, Fera Ferida, 1993, A Indomada, 1997, e Porto dos Milagres, 2001, onde sempre era citada como a cidade vizinha mais próxima. Apesar de Cerro Azul de O Sétimo Guardião ser ambientada em Minas Gerais, as das tramas anteriores ficavam em estados diferentes. Em A Indomada, Cerro Azul era a cidade vizinha de Greenville, ambientada em Pernambuco, enquanto em Porto dos Milagres ficava ao lado da cidade título, na Bahia. Luísa Tomé e Paulo Betti foram escalados para uma participação especial, revivendo o casal Scarlett e Ipiranga, de A Indomada, também escrita por Aguinaldo. Em dezembro de 2016, Aguinaldo revelou que retornaria a personagem Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, na trama, a qual seria ressuscitada pela antagonista Valentina em uma tentativa de reproduzir a fórmula da juventude erroneamente através de magia negra, trazendo de volta à vida a outra antagonista. No início de 2018, o autor anunciou que Nazaré voltaria como transexual. Renata Sorra, intérprete de Nazaré, interveio e pediu pessoalmente a Aguinaldo que não incluísse a personagem na novela por acreditar que sua história havia sido bem encerrada, sem margem para novos acontecimentos, deixando claro também que não voltaria a interpretá-la. Logo após, Aguinaldo anunciou que não incluiria mais a personagem na trama, a Renata me falou uma frase que me calou. Ela disse: Aguinaldo, deixa a Nazaré quietinha lá no canto dela, e eu acho que ela tem razão. Com esta situação, Aguinaldo criou a personagem Marcos Paulo Pianowski, na pele de Nani People. O primeiro capítulo, exibido em 12 de novembro, registrou 33 pontos. No decorrer da primeira semana, a audiência foi caindo sucessivamente, chegando a marcar apenas 24 pontos. Em 24 de dezembro, a novela chegou aos 16 pontos, a pior média desde A Lei do Amor. Em 31 de dezembro, bateu seu recorde negativo ao marcar apenas 15,2 pontos, a pior média já atingida por uma novela das 9 até então. Em outras capitais, como Goiânia e Salvador, a trama chegou a perder a liderança para As Aventuras de Poliana, do SBT, e Jesus, da Record TV, respectivamente. A baixa audiência conquistada e a repercussão negativa nas redes sociais foi atribuída pelos jornalistas especializados à história, considerada confusa e lenta, e aos protagonistas, considerados irritantes, e passaram por uma forte rejeição pública. Como consequência, no final de janeiro, a direção de dramaturgia da emissora interveio para cortar algumas cenas e antecipar acontecimentos, viabilizando tornar a história mais ágil.
Em fevereiro, ao tirar o foco dos protagonistas e acelerar a trama paralela de Mirtes, a novela conseguiu elevar levemente sua audiência, estabilizando-se entre 27 e 31 pontos, batendo seu recorde em 5 de fevereiro, quando atingiu 32 pontos. Registrou o mesmo índice da estreia em 21 de março com 33 pontos. Em 4 de abril, com o começo das mortes dos guardiões pelo serial killer misterioso e a seca da fonte mágica de Cerro Azul, a novela quebra sua marca anterior e bate um novo recorde, com 34 pontos. Seu penúltimo capítulo bateu o recorde e chegou aos 35 pontos. O último capítulo registrou 34 pontos, se tornando a segunda pior audiência de um encerramento, após o episódio final de Babilônia. Teve média geral de 28,8 pontos, representando uma queda de mais de 5 pontos com relação à antecessora e sendo a quarta pior média da história da faixa de horário, atrás apenas de Babilônia, A Lei do Amor e A Regra do Jogo. A novela foi acusada de tratar a homossexualidade como um castigo durante o capítulo do dia 22 de janeiro, quando o personagem Eurico teve que escolher entre duas punições por ter traído a Irmandade: nunca mais sentir atração sexual por mulheres, apenas homens, ou se transformar em gato pelo resto da vida. No dia 27 de fevereiro, o figurante Joseph Lima dos Santos morreu durante as gravações e, segundo outros profissionais da trama, a direção apenas removeu seu corpo do local e continuou as gravações como se nada tivesse ocorrido. O caso expôs outros problemas sofridos pelos figurantes da trama, como o cachê de apenas R$60, onde ainda eram descontados 11% de encargos trabalhistas, e falta de alimentação, transporte e banheiros. Devido ao subaproveitamento de diversos atores, vários profissionais pediram para seus personagens serem assassinados na trama pelo serial killer criado pelo autor. A novela também foi acusada de plagiar o livro As Muralhas da Vida Eterna, uma metáfora sobre o tempo, de Barbara Rastelli, publicada em 2015. Segundo a autora, ela entregou o livro para a Globo criar uma novela baseada neste livro, porém a emissora recusou a proposta. Na trama havia trechos que a Globo tirou do livro: o fato de que os guardiões eram seres centrais, havia uma gruta contém água muito preciosa e escondido do vilarejo pelos guardiões. O gato-leão era um animal místico que se comunicava com os humanos através de seu olhar, embora no livro o animal era uma loba. Em um dos capítulos, Gabriel, Bruno Galhaço, entra em um casarão em busca de uma solução e encontra um livro que estimula um enigma e parece ser muito antigo. No livro, os forasteiros entram em uma igreja e encontra este misterioso livro. Em um local chamado Orelhódromo, onde impera uma ventania característica presente em vários capítulos, no livro havia um morro no vilarejo onde impera uma ventania característica e presente em várias passagens. Originalmente, o sétimo Guardião estrearia em outubro de 2017, substituindo A Força do Querer. Em julho de 2017, a emissora decidiu adiar a trama, temendo as complicações judiciais envolvendo os alunos do curso ministrado por Aguinaldo, adiando para maio de 2018, após O Outro Lado do Paraíso, até que tudo se resolvesse. Logo após, a trama chegou a ser cancelada e Aguinaldo foi instruído a escrever uma nova sinopse. Em dezembro de 2017, o sétimo Guardião voltou ao cronograma, sendo definida para estrear em novembro de 2018 após Segundo Sol.